Bom dia, Esther. Bom dia, Bruna. Davi. Bom dia. Pessoal, nesse primeiro momento, vocês já entrem ligando as câmeras, tá? Vamos combinar isso, tá bom? Bom dia, Que Gabriela, dia? Antônio, Giovanni. Tia, combinar Bom o quê? dia. Bom dia. Que quando vocês entrarem, vocês já vão entrando, ligando as câmeras. Depois de um tempo da nossa aula, vocês vão poder desligar, tá bom? Certo? É o que a escola nos orientou a solicitar a vocês. Bom dia, tia. Bom dia, Marina. Pouquinha gente, né? Bom dia, tia Fernanda. Bom dia, meu amor. Ana Júlia, você tá tão adulta, tá tão diferente, cara de séria. Bom ver o rostinho de vocês. Bom dia, Arthur. Bom dia, Amanda. Bom dia, tia. Bom dia, amores. Vamos ligando as câmeras, por favor. Bom dia, Ana. Bom dia. Vamos lá, pessoal, 10h40. Peguem o material de vocês na página 103, por favor. Foi onde nós paramos ontem, tá? Nós vamos começar o uso da vírgula no período simples. Eu até comecei a explicar isso aqui a vocês ontem. Falando... Peraí, tem gente tentando entrar. Bom dia, tia. Bom dia. Peraí. Ai, tô apanhando aqui, galera. Só um minutinho. Começou a aula? Uai, tá começando, 10h40. Eita. Tô pontual, galera. Ó, sobre o resultado da prova, o que a Carla me passou é que vai passar para vocês o gabarito, se eu não me engano, na quarta-feira. Eu não sei se esse gabarito já vai com o valor da nota de vocês, tá, gente? Mas assim que vocês receberem o gabarito, eu vou corrigir a prova com vocês e aí nós vamos tirar todas as dúvidas referentes às questões, ok? Só compartilhei aqui para poder tirar essa tela. Vamos lá. Ontem eu mostrei a vocês, falei que o período simples é aquele que só tem uma oração, ou seja, aquele que só tem um verbo. Não é isso? Período simples é aquele que só tem uma oração, ou seja, aquele que só tem um verbo. E o mais importante do que eu falei com vocês ontem foi isso aqui que eu mandei vocês grifarem. Ou seja, nós temos uma ordem direta para a oração. Qual é mesmo essa ordem direta? Qual é essa ordem direta da oração que eu falei para vocês? Tá aqui, ó. Sujeito, verbo, objeto e circunstância. Exatamente igual foi feito o exemplo aqui que ontem eu desmembrei com vocês, não foi isso? A arte cinematográfica conquistou o mundo rapidamente. Então eu disse a vocês o seguinte, que nós temos que prestar muita atenção no sujeito
e no predicado. Olha só, o sujeito, ele vem no começo da frase, aí vem o verbo, aí depois vem... Só um minutinho, galera. Ai, quando vocês entram depois, vocês me complicam. Aí vem o verbo, vem o objeto e vem o advérbio, o adjunto adverbial. Essa é a ordem direta da oração. Então, toda vez que ela estiver na ordem direta, eu não posso separar um elemento do outro por vírgula, certo? Eu não posso separar o sujeito do predicado, assim como eu não posso separar o verbo do objeto, nem o objeto do advérbio. Não foi isso que eu disse para vocês ontem? Não foi isso? Beleza. Sim. Então, oi? Nada. Pode falar, Arthur. Não, eu disse sim. É que deu um lag, aí eu... Então, agora, nós vamos para isso aqui, ó. Grifem, por favor, esse não. Casos em que não se usa a vírgula. Não se usa a vírgula. De que maneira nós vamos perceber que nós não podemos utilizar a vírgula? Como eu disse a vocês, eu não posso separar a vírgula, o sujeito do... Eu não posso separar sujeito e... Predicado. Predicado por meio da vírgula, em hipótese alguma. Então, vamos lá. O homem e o peixinho passeiam pelas ruas. Beleza. Qual é o verbo? Passeio. Passeiam. O verbo, ele pertence ao sujeito ou ao predicado? Predicado. Predicado. Muito bem. Aí eu pergunto, quem é que passeiam... Só um minutinho, galera. Quem é que passeiam pelas ruas? Ambos com sorrisos no rosto. Quem é? O peixinho. O peixe, o homem e o peixinho. Então, isso aqui é o meu sujeito. Ai, tô tentando fazer um S, mas tá difícil. Isso, esse é o meu sujeito. De passeiam para cá é o predicado. O que ele quer dizer? Que aqui não poderia, em hipótese alguma, existir uma vírgula. Não é isso que ele quer dizer? Que aqui, nessa divisão do sujeito com o predicado, não pode haver separação por vírgula. Então, podem grifar isso aqui, ó. Não se coloca vírgula entre o sujeito, que nesse caso é composto, o homem e o peixinho, e passeiam, que já faz parte do predicado. Até aí, alguma dúvida? Eu. Fala. E se o sujeito não for composto? Não pode separar do mesmo jeito. Okay. Ele aqui só colocou composto porque ele usou aqui composto. Quando a gente fala em sujeito, a gente fala em qualquer tipo de sujeito, Arthur. Tá? Seja ele simples ou seja ele composto. Não vou falar do oculto porque você não começa uma vírgula com oculto, né? Você não começa uma frase com vírgula. É. Né? Aí eu vou... Posso prosseguir? Depois composto. Posso prosseguir? Pode. Beleza. Outra coisa. Eu falei para vocês que nós temos uma relação entre os verbos e os objetos. Ou seja, deixa eu colocar aqui para vocês se lembrarem. Verbo transitivo direto, ele exige um objeto direto. Não é isso?
Verbo transitivo indireto, ele exige o quê? Um objeto indireto. Então, se eu disser assim, Maria precisa de ajuda, qual é o verbo? Precisa. Precisa. Qual é o objeto para o verbo precisa? Ajuda. De ajuda. Qual é o objeto? Maria precisa de ajuda. Qual é o objeto? De ajuda. Pessoal, vocês estão me escutando? Sim, você está escutando a gíria? Eu tô, não, porque apareceu para mim que estava travando. Eu falei umas coisas que não ouviu. Então, ó, vou colocar a frase aqui em cima. Vocês não precisam copiar, não. É só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Maria precisa de ajuda. Foi a frase que eu utilizei. O verbo que eu utilizei aqui foi precisa. Certo? Precisa é o verbo. Se para fazer sentido o verbo precisa do complemento, é lógico eu separar o verbo do complemento por uma vírgula? Não. Não tem lógica. Então, se para fazer sentido o verbo transitivo direto precisa do objeto, o verbo transitivo indireto precisa de um objeto indireto. Se para fazer sentido há essa relação de dependência, não tem sentido algum eu separar o verbo do objeto por meio de uma vírgula. Então, eu não posso separar por vírgula verbos e objetos. Exemplo, o garçom traz os pedidos. Olha só, o garçom traz o quê? Os pedidos. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo direto e aqui mas dá para ver, não dá? O transitivo direto e os pedidos é o objeto direto. Tia, você tinha travado. Você pode repetir? Desculpa. Então, vamos lá. O garçom traz os pedidos. O garçom traz. Traz é o verbo transitivo direto. Os pedidos é o objeto direto. Se eu dissesse simplesmente o garçom traz, vocês iriam me perguntar, traz? O quê? O quê? Ok. Os pedidos. Ou seja, para que esse verbo faça sentido, eu preciso desse complemento. E justamente por haver essa relação de dependência entre o sujeito, entre o verbo e o complemento, eu não posso separar esses dois por meio da vírgula. Tudo bem? Até aí tá claro? Então, vocês vão grifar aqui, ó. Não se separa o verbo traz do seu objeto direto, que é os pedidos. Ou seja, eu não separo o objeto de verbo. Tá claro isso? Uhum. Vou limpar aqui para poder explicar uma outra coisinha a vocês. Vocês já viram nas nossas aulas complemento nominal? Complemento nominal é quando eu tenho um substantivo, um adjetivo ou um advérbio que, para ter sentido completo, eles precisam de um complemento. Igual o verbo, muitas vezes precisa do objeto, eu tenho alguns nomes que vão precisar de um complemento. Por exemplo, gente, eu moro perto. Perto de quê? Perto de onde? A palavra sozinha, perto, teria sentido completo para vocês? Vocês iriam me perguntar, tia, onde você
mora? Ah, eu moro perto. Tá, perto de onde? Para vocês saberem a referência de onde eu moro, eu tenho que explicar que é perto de algum lugar. Concordam? Uhum. Beleza. Quando eu falo assim, turma, eu tenho certeza. Tá? Certeza de quê? Turma, eu tenho medo. Medo de quê? Ou seja, são palavrinhas que não são verbos, mas que precisam de complemento para fazer sentido. Então, tem essa relação, do mesmo jeito que o verbo tem essa relação com o objeto, o nome vai ter a relação com o complemento. Então, observem aqui o exemplo que eu estou. Senta perto. Olha a palavra perto. O homem senta perto. Teria sentido completo? Não. O homem senta perto de quê? De sua De maleta. quem? Sua maleta. Ou seja, de sua maleta. De sua maleta completa o sentido de quem? De perto. Então, toda vez que eu tenho um complemento para um substantivo, adjetivo ou advérbio, eu também não posso separar esse complemento do nome por vírgula. Gente, é só vocês entenderem, se há uma relação de dependência entre um termo e outro, eu não posso separar esses termos por vírgula. Combinado assim? Então, não se usa vírgula entre o advérbio perto e o complemento de sua maleta. Tudo bem até aí? Depois, por meio das atividades, nós vamos entendendo melhor isso. Posso prosseguir? Pode. Ok. O nome e o adjunto. Olha só, depois, só para vocês terem uma ideia do que eu vou falar aqui. O que é que eu quadriculei aqui para vocês? Vírgula. Tia, você travou. Tia, você travou. Tia, você travou e a gente não consegue ouvir você. Nossa, travou muito. Ela travou hard, mano. Deixa eu mandar um chat pra ela. Pessoal, Pouco. agora estão me ouvindo melhor? Sim. Sim. Beleza, desculpa. Vocês estão me ouvindo? Vamos lá. Observem aqui o que é que eu quadriculei para vocês. Vírgula. Uma vírgula. E observe qual é a palavra que veio antes da vírgula. Qual é a palavra? Pega. Que palavra é essa? Depois? Depois. Isso aí. O depois, ele dá a ideia de quê? Posteriormente. De tempo? De tempo? Tempo, é uma circunstância de tempo. Então, depois é advérbio. Opa. O depois, ele é um advérbio de tempo. Ou seja, ele expressa o quê? Circunstância? Distância. Cima, onde eu disse a vocês, gente, qual é a ordem direta da oração? Qual é a ordem direta da oração?
Quem é que vai se lembrar sem ter que olhar? É sujeito. Sujeito, verbo, Mais o quê? Objeto e circunstância. Eu vou colocar complemento. E adjunto? Complemento circunstância. mais circunstância. Essa circunstância é o advérbio, adjunto adverbial. Então, eu falei para vocês que nessa ordem aqui não pode haver vírgula. Não foi isso? Foi ou não foi? Sim. Foi. Beleza. Por que será que aqui teve uma vírgula? A circunstância está no final ou está no início da frase? No início. Então, eu não posso usar vírgula quando a circunstância vem na sua ordem direta, lá no finalzinho da oração. Só que aqui ela veio deslocada. Ela veio no início. Se ela veio no início, olha aí ela separada por vírgula. Por quê? Porque não é o lugar normal dela. Concordam? Sim. Só para vocês entenderem. Sim. Mas beleza, eu vou limpar isso aí só para vocês entenderem. Vamos lá. Depois, pegue um vidrinho de remédio e passa no pequeno amigo. Pegue o quê? Um vidrinho de remédio. Esse um vidrinho de remédio seria objeto. Só que tem como, né, núcleo, vidrinho, e de remédio, adjunto, adnominal de vidrinho. Concordam? E olha Sim. só, ó, tem gente talvez perdido aí. Deixa eu explicar isso melhor. Vamos lá. Pega. Vou puxar a frase para eu conseguir escrever, senão fica muito difícil para fazer as anotações. Pega um vidrinho de remédio e passa no pequeno amigo. Perfeito. Perfeito. Qual é o verbo aqui, turma? Pega e passa. Exatamente. Aqui eu não tenho só um período simples, né? Eu tenho pega e eu tenho passa. Então, já não é só um período simples, mas tudo bem. Que pergunta eu faria para o verbo pega? Pega o quê? Isso aí. Opa, pega. Escreva um ok bonito aí, porque aqui tá feio. Ai, Jesus amado, pelo amor de Deus. Só isso. Pega. Ok. Não é isso? Pega, ok. Um vidrinho de remédio. Então, esse um vidrinho de remédio é classificado como o quê? O que seria isso? Seria objeto? Sujeito. Não. Verbo. Pega é o verbo. Pega é o Objeto quê? direto? O verbo é transitivo direto. Isso aí. Pega é um verbo transitivo direto. Pega o quê? Um vidrinho de remédio. Então, um vidrinho de remédio é objeto direto, concordam? Sim. Eu não poderia separar o pega de um vidrinho de jeito nenhum, porque é o objeto. Só que dentro desse objeto, qual é o núcleo? Qual é o núcleo? Vidrinho. Vidrinho? Isso, vidrinho. Eu falei para vocês que dentro do sujeito
dentro do objeto, eu localizo o núcleo. Tudo que sobra é o quê? Adjunto adnominal. Então, esse 1 é adjunto de vidrinho, D remédio é adjunto de vidrinho. Quando eu falo passa, passa em que ou em quem? Amigo é o núcleo. Pequeno é no amigo, no se refere a quem? Amigo. Então, tudo que sobra é adjunto. Então, aqui é só para vocês entenderem. Estou aqui, eu tenho um objeto. Eu não posso separar o adjunto do núcleo do meu objeto. Tá bom? Isso aqui é mais complexo, mas é um vidrinho de remédio. Eu posso separar um vidrinho de remédio por vírgula? Não. Não posso. Passei no meu amigo. Eu posso separar isso aí por vírgula? Não. Não. Beleza. Então, até aí, alguma dúvida? Não. Posso seguir? Vamos lá. Pode. Eu quero que vocês entendam essa relação da vírgula para a gente poder escrever melhor, tá bom? Ah, eu acho que eu passei 2 coisas. Vamos lá. Depois, olha aqui o título. Tem algum não aqui? Tem algum não ali? Não. Agora, o que nós vamos estudar são os casos em que a vírgula é utilizada. E aí vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, não. Não é. Vocês já viram as regras, os casos em que são óbvios. Se há uma relação de dependência entre um termo e outro, eu não posso separar essa relação por vírgula. Mas, agora, nós vamos ver que no período simples, nós vamos empregar vírgula no seguinte caso. Toda vez que nós temos elementos repetidos ou que fazem parte de uma enumeração de termos que exercem a mesma função sintática, ou seja, elementos repetidos ou que fazem parte de uma enumeração. É claro que eu vou ter que separar. Por exemplo, olha só. As cartas de Joanas valiam 3 e 5 pontos, respectivamente. Houve aqui a repetição de qual palavra? 3. 3, do numeral 3. Está me mostrando a quantidade de pontos que valiam as cartas de Joana. A palavra 3 e 5 pontos, respectivamente, ou seja, nessa ordem, elas foram separadas por vírgulas porque são palavras iguais. Certo? Certo. Quando eu digo tem um caderno, um lápis e uma borracha. Eu não tenho palavras iguais, mas são elementos que eu estou fazendo o quê? Enumerando. Quando eu falo, fui ao supermercado e comprei arroz, vírgula, feijão, vírgula, açúcar, vírgula, pó de café e... Ai, fugiu. Queijo. E fubá. Observem aqui que eu enumerei os elementos que eu comprei no supermercado.
Nessa enumeração, eu não poderia deixar de colocar vírgula entre ela, porque senão pareceria tudo uma coisa só. Vocês concordam? Sim. Né? Sim. A mesma coisa acontece aqui, ó. O peixinho era pequeno. Olha a característica dada ao peixinho. Azul. Outra característica. Esperto. Outra característica. E brilhante. Outra característica. Na oração, tudo isso aqui teria função sintática de quê, gente? De predicativo do sujeito. Não é a característica dada ao sujeito? Sim. É ou não é? Sim. Então, por isso que É. aqui, ó, a mesma função sintática. Ou seja, eu tenho diversos predicativos do sujeito que foram dados ao peixinho. E é, ao mesmo tempo, elemento de uma enumeração. Não é isso? Se é elemento de uma enumeração, eu tenho que separar esses elementos por meio de vírgula. Tá claro? Isso aí você já sabia. Não é verdade? Sim. Dois. É claro que já sabiam. Então, aqui, ó, podem grifar se vocês julgarem importante, né? Isso aqui, os elementos de pequeno, azul, esperto, brilhante, constitui o predicativo do sujeito. O peixinho e do predicativo do sujeito ou peixinho estão separados por vírgula porque enumeram as características, ou seja, as qualidades desse peixinho. Para separar o aposto, palavra ou expressão que explica um termo anterior. Todo mundo grifando isso aí, que eu vou explicar o que é um aposto agora. Vou colocar uma frase aqui em cima. Tudo bem? Posso colocar? Olha. Vou colocar 2 sétimos anos. Não, mas aí que eu vou fazer diferente. Pessoal, presta atenção aqui. Os alunos dos sétimos anos A e B são muito dedicados. Se eu retirasse dos sétimos anos A e B, ficaria como a oração? Os alunos sétimos Os anos alunos A são e muito B. dedicados. Não, se eu retirasse dos sétimos anos A e B, ficaria como? Os alunos são muito dedicados. Qual é o sujeito? Os alunos Os alunos Qual é o verbo? são. dedicados. Dedicados, predicativo do sujeito. Perfeito. Aí eu pergunto a vocês, se não tivesse dos sétimos A e B, os alunos são muito dedicados, eu teria a construção sujeito, verbo e complemento. Concordam? Sim. Sim. Aí não poderia ter vírgula. Concordam? Concordo. Sim. Só que eu expliquei um termo anterior com essa frase. São quaisquer alunos que são muito dedicados?
Não, Não. só do São os alunos do sétimo A e sétimo B. Exatamente. Eu expliquei o meu termo anterior. Eu expliquei quem são esses alunos. Então, neste caso, eu dei uma explicação. E aí eu isolo essa explicação entre vírgulas. Por exemplo, se eu disser assim, Fernanda é uma boa professora. Tem alguma explicação para a Fernanda aí? Tem explicação para a Fernanda? Fernanda é boa professora. Ah, vamos fazer diferente. Fernanda é legal. Fernanda, sujeito, verbo é legal, complemento. Poderia ser separado por vírgula? Sujeito, verbo, complemento. Poderia ser separado por vírgula? Não. Não. Mas se eu dissesse assim, Fernanda, professora de língua portuguesa, é legal. Onde eu colocaria vírgula? Depois Depois de Fernanda. Depois de Fernanda e depois de portuguesa. Ou seja, Fernanda, vírgula, professora de língua portuguesa, vírgula, é legal. Por quê? Eu estou dando uma explicação. Eu estou especificando, explicando aí qual é essa Fernanda. Aí, toda vez que eu explico um termo anterior, eu isolo esse termo entre vírgulas. E a isso aí nós chamamos de aposto. Vou limpar aqui para vocês entenderem melhor. Tudo bem? Nossa aula já está até acabando. Não fiz chamada ainda não, né? Hoje eu tô meio doida, tá, gente? Vamos lá. Fez antes, eu acho. Tá, vou fazer daqui a pouquinho, rapidinho. Deixa eu explicar para vocês, então. A gente usa vírgula, podem grifar isso, ó, para separar o aposto. Ou seja, o que é aposto? É uma palavra ou expressão que explica um termo anterior. Olha o exemplo que nós temos aqui. Mário Quintana, grande autor brasileiro, era chamado de poeta das coisas simples. Eu poderia dizer Mário Quintana era chamado de poeta das coisas simples. Se eu usasse apenas assim, eu não poderia colocar vírgula em lugar nenhum. Só que aqui, muita gente não sabe quem é Mário Quintana. Então, eu quis colocar uma explicação sobre quem é esse poeta. Grande autor brasileiro. Então, quando eu explico quem é tal pessoa, eu tenho que isolar entre vírgula, tá, gente? Eu isolo, eu coloco uma vírgula antes e coloco uma vírgula depois. Até aí, tá claro? Sim. Tá claro? Então, vocês vão grifar isso aqui também, ó. Grande autor brasileiro está entre vírgula, porque se coloca entre o sujeito e o predicado para explicar, esclarecer quem é aquele sujeito. Ok? Meus amores, até aí alguma dúvida? Não. Beleza. Vamos lá. Agora que eu vou fazer uma chamada, vocês podem ir grifando aí. Ontem comecei pelo B, hoje começo pelo A. Ana Júlia. Presente. Ana Luísa. Conforme eu for chamando, Presente. pode saindo, tá? Beijos. Ana Clara. Antônio. presente. Arthur Zupelli. Bruna. Daniel. Gabriel Kenji. Presente. Gabriela.
Gabriela. Bruna, tia já colocou para você, tá? Gabriela, no início, ela estava aí, gente. Foi embora? João Henrique. Olha só, se vocês não assistirem a aula até o final, não adianta não, tá? Se vocês saírem antes, por algum motivo, vocês precisam me avisar, tá bom, gente? Mas Luísa. a gente ganhou conhecimento. Presente. Marcelo. Presente. Maria Clara. Presente. Ariana. Presente. Marina. Presente. Matheus Bissoli. Matheus Marcos. Presente. Matheus Sutil. Presente. Vitória. Presente. Ian. Presente, tia. Zaira. E Nicole. Perfeito. Vamos lá para Tchau, o tia. beijo. 7º B. Amanda. Presente. Alicia. Arthur Bauer. Matos. Matos tá dodói, né? Cecília. Aqui. Davi. Eu. Ótimo. Diego. Presente. Tchau, tia. Tchau. Esther. Tchau, tia. Tchau. Giovanni. Presente. Tchau. Olha, Heitor. Cadê Heitor, gente? É outro que tinha entrado. Dormiu. Oi, tia, você me pulou? Gabriela, eu tô te pulando direto, né, meu amor? Desculpa, mas Eu ó, te- de qualquer forma eu coloquei presente. É isso que vale. Desculpa. Tia, eu tô aqui, tá, tia? Tava bugando o celular e eu não tava conseguindo falar. Tia, você tá gravando. Tia, tá travando. Ela me chamou, eu tava bebendo água. Eu acho que ela tentou te chamar, só que travou. Tia, você travou tão forte que eu nem sei o que tá acontecendo. Uau, voltou, não voltou? Não. Eu acho que sim. Ah, tô aqui, tia. Ai, meu Deus, travou de novo. Jesus. Minha câmera dela tá aparecendo. Internet, pelo amor de Deus. Aí, Luan, voltou. Matheus, ok. Murilo. Tô aqui. Tchau. Naika. Tchau. Thales. Thales. Theo. Presente. Joia. Noberto. Presente. E Arthur Polese tá aí também. Oi. Beijo. Tia, você chamou a Esther. Chamei a Esther, meu amor. Chamei sim. É que ela tá sem o microfone. Ah, tá. Chamei. Não, mas eu tava vendo ela pela câmera. Se a câmera estiver Ah, tá. ligada, gente, eu nem preciso chamar. Tá bom? Beijos. Fiquem com Tá. Deus. Tudo de bom. E até Tchau. quinta-feira. Não é isso? Amanhã nós não temos aula. Até quinta. Tchauzinho. Tenha um bom tchau.